Graça e paz a todos, uma boa noite. Gostaria de fazer uma leitura no texto de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vou ler a partir do 16. É a famosa explicação da parábola do semeador, texto bem conhecido. Amém, irmãos? Mateus capítulo 13, 16. Diz assim: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Pai Santo, eu te agradeço mais uma vez, eu te louvo e bendigo, porque o Senhor tem sempre nos dado essas oportunidades de estarmos compartilhando a Tua palavra, que já está pronta, não necessita de homens para explicar, mas o Senhor é aquele que, mesmo assim, nos usa homens e mulheres simples para poder expressar verdades e compartilhar aquilo que falou com a gente, no íntimo. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ser de fato alcançado, ter uma mente e um coração transformado por este Evangelho, que é maravilhoso e é transformador. Em nome de Jesus, alarga as fronteiras do nosso coração, nos ajude a compreender, tire todo o impedimento que tem nos nossos ouvidos de escutar e ajude-nos a compreender com o coração e com a mente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho de Mateus capítulo 13 é uma explicação que Jesus está dando aos discípulos de uma parábola que ele ensina e que ele fala no começo do 13, né? Ele fala em formato de parábola e os discípulos não conseguiram compreender, então eles pedem: Senhor, nos ensine, nos explique. Jesus explica. E o que eu gostaria de só refletir com os irmãos de algo que é uma fé rasa, que muitos de nós estamos vivendo hoje. É uma fé que não tem profundidade no Evangelho, não tem profundidade na caminhada cristã. E que nós vivemos isso na nossa comunidade, já vivemos isso em outras comunidades, em outros locais onde muitos de nós estivemos congregando, de uma fé superficial, onde não tem profundidade, onde não tem firmeza, onde não tem constância, onde não enraiza naquilo que precisa ser enraizado. E muitas vezes não é porque não está ouvindo verdades, não está sendo ensinado, instruído, porque a própria palavra diz que é uma semente que é jogada. E é jogada por um semeador. Só que quando essa semente ela é jogada, ela cai em lugares onde ela não vai conseguir ter raízes, firmar raízes. Por isso hoje nós vemos tantas pessoas murchas no Evangelho, inconstantes.
Porque essa palavra ela não está enraizando, essa pessoa não tem preocupação de ouvir essa verdade, de colocar em prática aquilo que está ouvindo. Mas é porque a palavra é mal pregada, é mal ensinada, é mal Não. É porque o nosso coração, nós, os recebedores, o receptor dessa palavra, ele não quer. Ele simplesmente não quer colocar em prática aquilo que ele está ouvindo. Por quê? Porque ele prefere ter uma fé rasa, superficial. Uma fé infantilizada, de uma criancinha. Isso é nossa culpa. A palavra é verdadeira, é sincera. Ela é muitas vezes dura, conflitante, exorta, repreende. Isso é verdade. Mas ela barra num coração pedrificado, um coração fechado, que não quer mudar. Porque quando a gente volta no 15, Jesus fala, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos. Não há uma boa vontade, não há uma simplicidade, não há uma reflexão básica de uma palavra simples que Jesus está ensinando. E é para mim, para você, para todos nós. Esse momento, essa caminhada é nossa. Essa busca, essa caminhada diária, eu ficando firme, constante, perseverando, é minha responsabilidade. Porque nós já fomos alcançados. A primeira salvação já foi feita em nossas vidas. Deus já deixou a verdade dele para nós. Mas eu insisto em desobedecer. Eu insisto em não me render, a me curvar, a me humilhar. É uma insistência minha, porque por conta da dureza do coração, meus irmãos. É nosso coração. E até às vezes eu tenho até boa vontade, como a parábola diz, eu recebo com alegria ainda, olha que coisa enganosa. É alegre, eu venho aqui, ouço uma palavra, nossa, quantas vezes a gente vê, o pastor um dia até comentou, chega nele, pastor, que palavra, mas não firma, não tem constância, não persevera, por quê? Porque está olhando para as lutas, a dificuldade, que são bíblicas nas nossas vidas. Nós não somos blindados, não somos supermans da fé. Nenhum de nós. Todos temos problemas, lutas, dificuldades, seja qual área for. Cada um numa área. Mas a palavra manda a gente firmar os pés e prosseguir. Por isso é uma fé rasa, infantilizada, que nós precisamos abandonar, irmãos. Principalmente nossa comunidade, que é tão instruída na verdade. Quantos irmãos nós nos vemos que não prossegue, não avança. Que em vez de ser a solução do problema, são causadores de problemas. No nosso meio. Então a nossa fé, irmãos, ela precisa amadurecer. Nós precisamos nos tornar cristãos, homens e mulheres maduros na caminhada cristã. Resistentes com as lutas e dificuldades que vão vir em nossas vidas. Nós precisamos firmar os pés em Cristo e falar, Senhor, me ajude, para que a gente prossiga, irmãos. Por isso ele fala que lá quando ela cai, ele escuta, mas as preocupações, as lutas, as coisas que nós procuramos para as nossas vidas, enfiamos em armadilhas constantemente. E essas armadilhas muitas vezes nos afastam da caminhada cristã. Quantas pessoas se afastaram, às vezes, olha, não é nem pecados grotescos, mas coisas, as preocupações dessa vida. Que nós nos enfiamos por nossa própria procura, por nossa ganância, nossos desejos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ter uma fé madura, enraizada, mas não só numa fé em quem está com as raízes nas pedras, mas que as nossas raízes se aprofundem em Jesus.
Porque lá em 2 Timóteo 3:7, 2 Timóteo 3:7 diz assim, ó, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quantos sermões, instruções, quantas exortações, confrontos recebemos aqui nessa comunidade, as pregações que nós ouvimos na internet, quantos? Mas isso não está criando nada em nós? Não está te incomodando? Você não tem se incomodado com o seu estilo de vida, ouvindo tantas pregações verdadeiras, tantos confrontos e não está te incomodando? Não está te, sabe, mexendo com você, falando assim, caramba, será que até quando eu vou viver dessa forma? Porque tem que nos incomodar, irmãos. Tem que nos incomodar, é aquele cutucão, é como o Paulo, aquele espinho na carne de Paulo, ele fala que aquele negócio cutucando e toda hora dando uma cutucada, tem que nos espetar. Para quê? Porque a gente levante firme os pés e bora caminhar. É em comunhão, ninguém caminha sozinho, nós somos uma comunidade, um ajudando o outro, orando pelos outros, fortalecendo, ajudando com situações adversas, mas prosseguindo, caminhando, firmando em Jesus cada vez mais. Cada vez mais. Não permitindo que o nosso coração nos engane, que os nossos ouvidos não estejam tapados, que quando alguém que o pastor estiver pregando aqui, doeu no coração, é para você, fala, é para mim isso aí, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu sou essa pessoa, sou eu aí, ó. E que a gente tome vergonha na cara e mude. Uma fé enraizada em Cristo, uma fé genuína e verdadeira, uma fé fortalecida nele. Estou com falta de fé, Jesus falou, ore e peça a Deus, Senhor, aumente a minha fé, me ajude, me ensine, dê entendimento. Mas não permita, irmãos, que a sua fé seja uma fé rasa, infantilizada. Não permita isso na sua vida. A caminhada é nossa, Jesus está conosco, nos ajudando e nos fortalecendo o tempo todo. O tempo todo, porque ele fala lá no 23, entretanto, o que foi semeado em boa terra, meu coração não é uma boa terra, então peça a Deus, Senhor, transforma meu coração, tira o coração de pedra, ele mesmo prometeu que ele ia colocar um coração de carne em nós, que essa palavra caia numa boa terra, e essa terra seja uma terra que esteja fértil por ele. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Eu entendi, Senhor. O que o Senhor falou comigo, eu entendi. Poxa vida, eu estou caminhando errado. O meu sentido não está do mesmo sentido que o Senhor. Eu compreendi, e a partir disso, se você compreendeu, avance. Se compreendeu, coloque em prática. Estou falando aqui que é algo fácil em nossas vidas, muitas vezes não é, abandonar desejos, tentações, pecados, mas eu tenho que compreender, Pai, compreendi a tua verdade, eu vou caminhar contigo, peça ajuda, mas caminhe, se fortaleça em Deus, fique firme, e não permita que seu coração seja um coração de pedra, mas que caia em uma boa terra, porque se cair em uma boa terra, essa boa terra ela dará fruto, e produzirá 100, a 60 e a 30 por 1. Olha aqui, coisa maravilhosa. Um cristão não pode ser improdutivo, irmãos, no reino de Deus. Não pode. E é uma coisa que a gente pode ver frutos. A gente não pode julgar, mas ver frutos nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.